Em João 14, versículo 1, Jesus é taxativo. Credes em Deus? Crede também em mim. E no versículo 2, na casa de meu Pai há muitas moradas. Quando contemplamos a noite estrelada, bordada de galáxias que nos deslumbram a imaginação, não podemos conceber que a vida seja patrimônio exclusivo do planeta terrestre. Este pó perdido na Via Láctea, se considerarmos a grandeza dos 200 bilhões de sóis que nela se encontram. Mas se considerarmos que existem 100 bilhões de Via Lácteas ou galáxias, não podemos conceber que somente a Terra seja dotada desse privilégio. Ainda mais, se partirmos de que o universo teve origem no Big Bang, naquelas partículas que ao se enfrentarem produziram a grande explosão, é compreensível que os elementos que numa qualquer dessas estrelas se encontrem, também nas outras, como no holograma, estarão presentes. Daí, a pluralidade dos mundos habitados é tão lógica e aceita por muitos astrofísicos da atualidade como probabilidade. É na doutrina espírita um dos pilares de toda a sua formação filosófica. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. A fala de Jesus é emblemática, falando de que a Terra não é o único planeta a experimentar a habitabilidade. No mundo onde as galáxias se multiplicam, é impossível apenas a Terra ser habitada. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Quando saímos do corpo, pelo sono ou pela morte, vamos para outras tantas habitações, que são os mundos energéticos, falando dos diversos céus, falando das instâncias de sofrimento, para as quais o espírito desconectado do corpo experimenta as outras tantas moradas da casa do Pai. Há muitas moradas na casa do Pai. Em nós mesmos, o consciente, o inconsciente atual, o passado, o profundo, o arquetípico, o superconsciente, falando da presença de Deus em nós, aguardando ser visitado. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Nós aprendemos na doutrina espírita o princípio da pluralidade dos mundos habitados, porque é inconcebível imaginar que num universo físico com mais de 200 bilhões de galáxias, cada galáxia com mais de 100 bilhões de sóis, cada sol com seu conjunto de planetas, que haja vida apenas na minúscula Terra, no minúsculo sistema solar, na minúscula Via Láctea. O universo físico é um celeiro de vida, é um berço aberto à vida, nas suas múltiplas manifestações. Mas o Espiritismo também nos ensina que vida não é só a vida material que nós conhecemos. A vida se desdobra nos mundos espirituais com uma riqueza inconcebível, de modo que o Espiritismo ensina uma pluralidade nos outros mundos, mas sem essa infantilidade, sem essa puerilidade que as pessoas encaram ETs, extraterrestres. Não isso. Ela coloca esse tema de uma maneira madura, de uma maneira serena, apontando rumos e esperando que o tempo e a ciência aprofunde os nossos conhecimentos da vida em outros ambientes, do mundo físico e do mundo espiritual. Muitas moradas na casa de meu Pai. Essa expressão que Jesus nos apresentou
já nos situava naquela época na compreensão que o homem hoje já tem, de que não está só no mundo, de que existem milhões e milhões de galáxias, que nós nos encontramos num pequenino ponto do universo, ao mesmo tempo que Jesus nos fala sobre essas moradas, essa pluralidade de mundos. A sua própria expressão também diz respeito a cada um de nós, que é um universo. Cada um de nós é um universo. Ou seja, Jesus também nos fala dos planos diversos espirituais, que significam as nossas moradas íntimas. E essas moradas estão aí espalhadas por todos os lugares que nós nem sequer podemos imaginar. Nós estamos em planos então diversos, porque diversa é a nossa própria condição. Cada um de nós é um universo e cada um de nós é também morada do Pai. Desde o Livro dos Espíritos, como em muitas obras, está anotado sim que há vida em outros mundos. Entretanto, isso está muito claro também para nós, que a vida em outros mundos é adequada às condições físicas, energéticas, espirituais de cada orbe, e não necessariamente exatamente como nós somos aqui, do ponto de vista de seres encarnados, de animais, de plantas e etc. A vida, ela é estuante no universo. Trata-se de um dos postulados espíritas. Nós, os espíritas, aceitamos que não somente a Terra seja habitada, que tenha vida humana, mas que há inúmeros mundos no universo que são habitados e habitáveis. Estes mundos, obviamente, não são iguais à Terra, devido à sua constituição geológica, gasosa, tudo isso mais próximo, mais distante, por exemplo, do Sol, no caso dos planetas do Sistema Solar ou de outros sistemas, eles apresentam características diferentes, mas que são favoráveis à vida. Então, existem inúmeras formas de vida que ainda não conhecemos. Essa é uma orientação espírita. E os seres humanos que podem renascer no plano físico desses planetas, desses mundos habitáveis. E também há mundos que a matéria ela é tão tênue, ela é tão, digamos assim, tão evoluída, comparando com a matéria grosseira do nosso mundo, que parece que os próprios corpos físicos, eles não são formados de matéria. Seria mais ou menos o equivalente ao nosso perispírito aqui no nosso planeta. Então, há mundos divinos, são chamados mundos divinos, onde que são mundos habitados por seres de luz, digamos assim. Seres que a sua vestimenta física, ela é tão tênue, tão vaporosa, tão translúcida, que não parece uma matéria física. E há mundos mais atrasados que o nosso, os mundos primitivos, em que os corpos dos seres são mais imperfeitos, são mais materiais. E entre um e outro, existem diversas categorias de mundo habitado. Daí Jesus ter falado que há muitas moradas na casa do Pai. A Terra pertence a uma das categorias mais inferiores. É um desafio maravilhoso que o Espiritismo coloca como um dos seus princípios fundamentais, desde a codificação do Espiritismo e a publicação do Livro dos Espíritos em 1857. Acreditarmos em outras moradas na casa do Pai é um refrigério para os nossos espíritos. E é um avanço tão grande que a nossa própria ciência ainda não descobriu a vida em outros planetas. Mas é bom nós sabermos disso, porque nós temos a esperança de que a Terra é uma morada, é uma habitação para nós muito boa, mas nós temos outras possibilidades também nesse cosmos infinito, com grandes possibilidades de evolução nos diversos momentos.
ao nosso alcance para dignificarmos a nossa vida na própria morada chamada Terra. Você gostaria de ajudar a expandir o Espiritismo na TV? Então aí vai a dica. Você se torna sócio do Clube Amigos do Espiritismo e ajuda a levar a mensagem espírita a muito mais corações. Além de contribuir com este grande desafio, você ainda ganha brindes exclusivos. Uma revista que vira pôster e 2 DVDs todo mês na sua casa, com documentários, animações e videoaulas. Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br, faça o seu cadastro e participe! O tema Vida em Outros Mundos tem contornos muito expressivos no Espiritismo. Cogitação dos pesquisadores desde muito tempo. Nós vamos entender, principalmente com o auxílio da mediunidade, as expressões desses mundos que estão disseminados pela amplidão. A Terra, nós sabemos, pelas informações espirituais, é um planeta ainda muito atrasado. Está mais próximo do ponto de partida do que de chegada. Por isso nós estamos vivendo expiações e provas. Mas nós temos testemunhos magníficos, como o de Camille Flammarion, que trouxe expressões de outros mundos em que os seres eram alados. Allan Kardec entrevistou o espírito Mozart, que disse morar numa casa constituída de notas musicais. E lá quem construía as casas eram os animais, que eram bem tratados. E nós vemos as expressões dos mundos siderais, e o Chico dizia: não adianta os instrumentos de ótica da nossa matéria, porque os mundos que estão na amplidão se constituem de matéria superradiante. Precisamos nos preparar para encontrar esses novos mundos. Como nós poderíamos imaginar a Terra tão pequenina, a Terra como um grão de areia que se perde nesse infinito do universo que nós podemos hoje já saber que existe? Imaginemos outros mundos, outros horizontes que nós ainda não conhecemos. Como é que nós podemos imaginar que a vida só existe aqui? É muita limitação da nossa parte. Não dá para conceber. A espiritualidade superior nos informa que todo o universo é habitado. Todo o universo. Não existe espaço ocioso. Os espíritos ocupam todos os espaços. E há mundos que existem como o nosso, com seres que ainda têm as limitações da matéria como nós temos. Mas aí nós dizemos, mas nós não travamos contato com eles, como é que nós podemos ter certeza? Provavelmente nós estamos travando contato com seres superiores todos os dias. Mas esses seres superiores que já evoluíram, se nós ainda estamos nessa condição relativa nossa, nós não temos condição de vê-los. Porque eles têm um padrão vibratório diferente do nosso, e nós não temos condição de vê-los. Mas se são seres inferiores como nós, estão presos aos seus mundos, não podem sair. E é por isso que nós não temos contato com seres como nós somos. Mas no futuro, nós nos desprenderemos da Terra e viajaremos pelo universo. Já fazemos isso quando deixamos o corpo de carne, estando no mundo espiritual. Se temos condição espiritual, visitamos outros mundos. E essa é a solidariedade que existe entre todos os mundos do universo. Todos os planetas são habitados, mesmo a Lua ela é ocupada pelos espíritos. Uma possibilidade natural, ou melhor, um fato natural. Porque ou de uma forma material, ou imaterial, ou nas diversas formas que a matéria se apresenta, nós vamos encontrar diversas categorias de mundos. E são os orbes celestes, espaços no qual espíritos, como nós, vivem experiências dos diversos tipos, crescendo em moralidade, crescendo em intelectualidade, vivendo e encontrando seres amados, seres queridos e desenvolvendo possibilidades novas. Um fato natural, não nos causa nenhum estranhamento, simplesmente são possibilidades. E uma curiosidade interessante de olhar para a abóbada celeste
durante a noite ficar pensando quem são nossos irmãos ou como são nossos irmãos que vivem nesses orbes. Sem dúvida alguma, um dia, no amor de Jesus, nos encontraremos. Os Espíritos nos dizem que todos nós teremos essas experiências. Alguns Espíritos que se comunicaram na codificação se dizem habitantes de outros planos, ou que vivem lá, vieram colaborar com o codificador, com a codificação. Então todos nós um dia, certamente, que já viemos de outros planos, ou que para outros planos iremos, teremos a oportunidade de aprender, de enriquecer, de tomar consciência de que os mundos são apenas, como dizia o Cristo de Deus, escolas, casas que o Pai nos ofereceu para o nosso aprendizado. E oxalá nós, conscientes disso, façamos o nosso esforço para ir galgando a cada dia, a cada nova encarnação, degrau novo na construção e na aquisição do direito de vivenciar no mundo de construção efetiva de paz e de espiritualidade. Vida em outros mundos é um exercício importante. Ainda que a ciência busque essa comprovação de uma forma incansável, bem sabemos que acreditarmos na existência de vida em outros mundos é um exercício de humildade, por entendermos que, sem dúvida, não seríamos nós os privilegiados a estarmos na experiência da reencarnação e do usufruto do corpo físico e do universo como forma de aprimoramento. Portanto, estamos em um dos mundos e existem muitos mundos habitados, assim como falou Jesus, há muitas moradas na casa do Pai. Vida em outros mundos é uma ideia antiga. As comunidades mais antigas no tempo da humanidade já falavam dela, mas elas tomam outras roupagens contemporâneas quando efetivamente governos como os governos americanos e europeu passam a financiar projetos de emissão de ondas de rádio ou de sondas para pontos distantes da nossa galáxia, ou além dos limites da nossa galáxia. Se eles não tivessem, de alguma forma, uma certeza, um indicativo da possibilidade da existência de novas vidas ou de vidas novas em novos corpos ou sobre novos modelos em mundos mais distantes, eles não estariam financiando esses projetos. Logo, aquilo que tínhamos como princípio começa a se concretizar e a se materializar na atualidade a partir dos projetos científicos de busca de vida e comunicação em outros planetas. Vida em outros mundos é uma condição natural, porque todos os mundos possuem vida em algum nível. E as moradas do Pai são muitas, possibilitando ao espírito que tenha sempre uma condição de matéria em sintonia com seu momento evolutivo, dando-lhe as condições de experiências necessárias para o seu aprimoramento intelecto-moral. A TVC está presente em toda parte, na Web TV, através do satélite, em seu celular, TV por assinatura e também nas redes sociais. Acompanhe a TVC também no blog, Twitter, Facebook, Orkut e YouTube. Agora o maior canal espírita possui acesso rápido, fácil e integrado. Todas essas páginas estão disponíveis em www.tvc.com, no lado esquerdo, na parte inferior do site. Além de ficar por dentro de tudo que acontece na sua TV Espírita, você ainda pode deixar o seu recado e dar sugestões para que a TVC continue crescendo. Não fique fora dessa. Participe!
Olha, eu desde criança, eu sempre fui mesmo antes de me tornar espírita, uma aficionada por ficção científica. E a doutrina espírita demonstra para nós que realmente existe vida em outros mundos. A forma é humana, agora é claro, vai ser adaptada de acordo com as condições daquele mundo. É claro que quanto mais primitivo o mundo, mais grosseira será a forma daquele corpo. Vamos lembrar dos nossos companheiros, nós mesmos, que fomos aqueles pitecantropos erectos, aqueles homens das cavernas, bonitinhos, né, peludos, horrorosos. E aqueles espíritos que são retratados, né, como aqueles companheiros com a forma belíssima, com aquela aura maravilhosa, luminosa, volitando. Então, os mundos superiores haverá e há esses espíritos que não precisam dessa locomoção pesada que a gente tem aqui, de ficar andando. Eles voam. E a morte para eles, a reencarnação, não é dolorosa como para nós. Eu sempre gosto de lembrar, quando falo sobre esse tema de vida em outros mundos, sobre uma passagem do Evangelho em que Jesus nos diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, pois que há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, o próprio Cristo já nos fala dessa realidade, tanto dos mundos físicos, onde existe vida, como nos mundos espirituais. Então, a doutrina espírita, logicamente, concorde na existência de vida em outros mundos. E a ciência hoje caminha, a ciência, digamos, materialista, caminha para essa comprovação. O homem ainda está iniciando esse processo, mas os espíritos antecipam. Então, a vida em outros mundos, para nós que somos espíritas, é de fato uma realidade, com raras exceções. Logicamente que deve haver alguns espíritas que ainda questionam isso, mas é uma questão pessoal, não do espiritismo. A vida em outros mundos é algo normal, existe realmente, e o próprio Cristo nos lembrou isso quando disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. Para nós que ainda não temos a aparelhagem suficiente, fica difícil detectar a vida nos outros planetas, enfim, nos outros astros. No entanto, chegará o dia em que nós teremos essa oportunidade de tomar contato com outras civilizações de outros mundos. Jesus disse que há muitas moradas na casa do Pai. Portanto, a vida em outros mundos não pode ser negada por nós que somos estudiosos da doutrina dos espíritos, porque a Terra é apenas um pequeno ponto no universo e o Pai trabalha sempre. A vida em outros mundos, tão bem colocada pela doutrina espírita em seu postulado da pluralidade dos mundos habitados, não apenas é uma possibilidade científica concreta, como é um princípio básico do espiritismo, que nos apresenta essa necessidade evolutiva do ser, que transita em diferentes esferas, em diferentes níveis civilizatórios, que progride na direção de mundos superiores, transitando dos mundos primitivos, atravessando os mundos de provas de expiação, logrando os mundos de regeneração e finalmente alcançando os mundos superiores, em que a influência da matéria é mínima e em que a consciência está absolutamente a comandar o processo da evolução. Então, os mundos habitados é um dado estatístico da conta cósmica, porque somente na Via Láctea há 30 milhões de estrelas, em torno das quais giram planetas e astros com outras humanidades. É um princípio básico da doutrina espírita através da pluralidade dos mundos habitados.
A vida em outros mundos representa uma consequência natural do entendimento que possuímos acerca da pluralidade dos mundos que existem no universo. Não podemos, à luz da ciência moderna, indicar a vida neste ou naquele mundo, mas não podemos, contemplando a infinidade dos planetas que aí estão, a infinita possibilidade de arranjos que a vida coloca diante do universo, não podemos afirmar que a Terra é o único local em todo o universo onde a vida floresceu. A doutrina espírita nos esclarece que, sendo o universo inteiro a casa de Deus, onde os espíritos se manifestam em profusão, encontraremos vida, seja na carne, seja fora dela, em muitos lugares no universo. Acredito muito, até porque eu vivo com a cabeça no mundo da lua. Então, para mim, quando a doutrina espírita apareceu na minha vida, adolescente, eu já adorava falar e ler sobre isso. Acredito, tenho certeza que todos os mundos do universo têm a sua expressão de vida criada e mantida por Deus. E que essa comunicação só vai ser possível quando a gente estiver moralmente mais evoluído. Vida em outros mundos, assim como existe vida material aqui no nosso planeta, também em outros mundos existe também, porque há muitas moradas na casa de meu Pai, né? Jesus já nos dizia. Então, de mundo em mundo, nós vamos evoluindo e vamos cumprindo a nossa trajetória em busca de mundos mais felizes. A Terra não é o único planeta a experimentar a habitabilidade. No mundo onde as galáxias se multiplicam, é impossível apenas a Terra ser habitada. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Quando saímos do corpo, pelo sono ou pela morte, vamos para outras tantas habitações, que são os mundos energéticos, falando dos diversos céus, falando das instâncias de sofrimento, para as quais o espírito desconectado do corpo experimenta as outras tantas moradas da casa do Pai. Há muitas moradas na casa do Pai. Em nós mesmos, o consciente, o inconsciente atual, o passado, o profundo, o arquetípico, o superconsciente, falando da presença bordada de galáxias que nos deslumbram a imaginação. Não podemos conceber que a vida seja patrimônio exclusivo do planeta terrestre. Este pó perdido na Via Láctea, se considerarmos a grandeza dos 200 bilhões de sóis que nela se encontram. Mas se considerarmos que existem 100 bilhões de Via Lácteas ou galáxias, não podemos conceber que somente a Terra seja dotada desse privilégio. Ainda mais, se partirmos de que o universo teve origem no Big Bang, naquelas partículas que ao se enfrentarem produziram a grande explosão, é compreensível que os elementos que numa qualquer dessas estrelas se encontrem, também nas outras, como no holograma, estarão presentes. Daí, a pluralidade dos mundos habitados é tão lógica e aceita por muitos astrofísicos da atualidade como probabilidade. É na doutrina espírita um dos pilares de toda a sua formação filosófica. Há muitas moradas na casa de meu Pai.
Se assim não fosse, eu já vos teria dito. A fala de Jesus é emblemática, falando de que a presença de Deus em nós, aguardando ser visitado. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Nós aprendemos na doutrina espírita o princípio da pluralidade dos mundos habitados, porque é inconcebível imaginar que num universo físico com mais de 200 bilhões de galáxias, cada galáxia com mais de 100 bilhões de sóis, cada sol com seu conjunto de planetas, que haja vida apenas na minúscula Terra, no minúsculo sistema solar, na minúscula Via Láctea. O universo físico Em João 14, versículo 1, Jesus é taxativo. Credes em Deus? Crede também em mim. E no versículo 2, na casa de meu Pai há muitas moradas. Quando contemplamos a noite estrelada,